Amigos e pacientes, o nosso último vídeo foi sobre lombalgia, dor nas costas. E posteriormente àquele vídeo nós vamos estar falando hoje sobre hérnia de disco, tá? Precisamos entender primeiro o que significa a palavra hérnia. O que é uma hérnia? Hérnia significa um abaulamento, significa que determinada estrutura, no caso a gente vai estar falando sobre hérnia de disco, sobre o disco intervertebral que compõe a sua coluna, fica entre as suas duas vértebras, tá? Então, hérnia significa um abaulamento desse disco, significa que ele tomou um formato diferente, tá? Isso significa hérnia. Nós precisamos entender como é que funciona, quais são as duas funções desse disco intervertebral. O disco intervertebral da sua coluna serve para absorver impacto axial, impacto crânio-caudal, tá? Ele está ali para dar uma sustentação, um amortecimento de impacto, e também serve como uma espécie de ligamento, tá? Para deixar as duas vértebras mais estabilizadas. Ele fica entre as vértebras dando uma segurança. Basicamente, esse disco intervertebral, nós precisamos entender que ele, como tudo, quase tudo na vida, ele tem uma vida útil, tá? Mais ou menos ali entre 40 e 45 anos, durante o passar da nossa vida, e aí a importância da gente sempre ter uma musculatura condicionada, prestar muita atenção na forma de trabalho, né? A gente, quando chegar mais ou menos aos 40 anos, nós vamos ter uma desidratação desse disco. Então ele perde água, então ele vai desidratando. Isso é um processo natural. Isso é um processo natural que vai acontecer a todos nós, tá? Posteriormente a essa desidratação, a gente começa a ter uma degeneração. Então a gente começa já a ter ali uma deformidade desse disco, ele já começa a não ser o mesmo. Isso mais ou menos após os 40 anos. Para a gente começar a entender passo a passo até chegar na hérnia de disco, seja ela cervical, seja ela lombar. A gente começa com uma desidratação desse disco após os 40 anos. Posteriormente uma degeneração, certo? E aí a gente começa a entrar na etapa da hérnia. Primeiro, um abaulamento discal, certo? Dentro desse disco intervertebral que nós temos na coluna, compõe-se uma substância gelatinosa, tá? Chamada núcleo pulposo. Esse núcleo pulposo está dentro do disco, tá? Uma gelatina que migra para fora desse disco. Mas a primeira etapa dele não é essa. A primeira etapa começa com um abaulamento desse disco. Desidratou, degenerou, começa a se formar um abaulamento. Depois desse abaulamento, a gente começa a ter uma coisa chamada protusão discal. A protusão discal significa que essa substância gelatinosa começou a empurrar uma estrutura chamada anel fibroso. Esse anel fibroso está por volta, tá? Ele contorna essa substância gelatinosa, o núcleo pulposo. O anel fibroso está por fora. Então essa substância, essa gelatina começa a empurrar o anel fibroso. Protusão discal. Nessa fase de protusão discal, a gente já pode começar a ter algum sintoma. Pode ou não, tá? Na protusão discal, começou a empurrar. Posteriormente a isso, a evolução desse problema é chamado de extrusão. A extrusão é quando o núcleo pulposo, que está lá dentro do disco, a substância gelatinosa, começa a empurrar e ela já extravasa, ela já começa a sair, ela rompe esse anel fibroso. Esse anel fibroso é como se fosse uma cerca de arame, vamos imaginar assim, uma cerca de arame, tá? Rompeu esse anel fibroso. A gente já pode começar a sentir muito mais dores. Então se acentuou esse problema. E a evolução disso, que seria a fase pior, chama-se hérnia sequestrada, sequestro, onde esse núcleo pulposo saiu de dentro do disco e migrou totalmente já para fora, indo de encontro aos nervos. Tá aí a grande dor que nós vamos sentir, porque esse núcleo pulposo que está dentro do disco migrou para fora e encontrou já o nervo, ou ele pode migrar para o canal medular, certo? A grande vantagem é que no canal medular nós temos uma gordura que protege o canal medular, chamada gordura epidural ou saco dural, certo?
o núcleo pulposo encontra essa barreira. Então, por enquanto, a gente pode não ter nenhum problema quando a gente chama de hérnia posterior. Mas a maioria das hérnias são póstero-laterais. Então, se a gente tem uma hérnia póstero-lateral na região cervical, por exemplo, que é uma hérnia muito mais de... Você vai desenvolver muito mais por movimentos associado à carga. Se você tem uma hérnia póstero-lateral à esquerda, você vai começar a ter os sintomas de formigamento, dormência no braço, certo? Ou se você... póstero-lateral. Agora, se você tiver uma hérnia posterior, se ela migrar para o canal medular, né, e ultrapassar essa barreira do saco dural, aí você pode ter formigamento nos dois braços, certo? Então, póstero-lateral ou posterior, certo? Na região lombar, a mesma coisa, hérnia póstero-lateral, você vai começar a ter a dormência. Você que tem hérnia, você que tem esse problema de ciatalgia, você sabe disso. Então, o nervo encontra com esse núcleo pulposo que saiu de dentro do disco, tocou no nervo, e aí está a sua hérnia de disco, o seu grande problema, certo? Quais são as causas disso? Por que acontece todo esse problema? Vamos lá. A parte hereditária é muito importante. Então existe um componente hereditário que pode causar esse problema. Agora o principal é o esforço físico. Ao longo da vida a gente vai trabalhando, vai usando a coluna, vai pegando peso. E o principal, lembra que eu falei no começo do vídeo? O disco intervertebral está ali para proteger e está ali para absorver impacto axial, crânio-caudal, de cima para baixo, não rotacional. O grande problema, a maior chance de romper esse disco, até precocemente, né, com mais facilidade, para te desenvolver uma hérnia de disco, é quando você faz a flexão do tronco associado à carga com rotação. E aí você tem uma grande chance maior de romper esse disco. Então o disco intervertebral da sua coluna está preparado para absorver o impacto crânio-caudal, mas não rotacional. Principalmente se eu colocar carga, você vai romper esse disco. Então começa uma protusão discal, uma extrusão e depois uma hérnia sequestrada. O núcleo pulposo, a substância gelatinosa, extravasa, migra e pega o nervo. E aí começa o seu grande problema da hérnia de disco, certo? O tratamento, para a gente fechar aqui o tratamento da hérnia de disco. Fase tardia, fase aguda, fase pós-aguda e fase tardia. Na fase aguda não tem muito o que fazer, repouso. Você vai fazer um repouso na hérnia lombar, você vai fazer um repouso, vai tomar um anti-inflamatório, um repouso por 3 dias. E esse problema você vai tendo uma melhora dessa dor. Na fase pós-aguda entra o nosso papel, entra a fisioterapia, onde a gente vai estar entrando já com técnicas de terapias manuais, né? Na fase tardia a gente já pode começar com o trabalho de extensão da coluna, vamos trabalhar uma estabilização segmentar lombar na sua coluna, acionar, fortalecer músculos mais profundos da sua coluna para te dar mais estabilidade, para te dar mais força de sustentação. Basicamente, a fisioterapia se dá logo depois da fase aguda. Primeiro o camarada vai ficar deitado, né, decúbito dorsal, barriga para cima, com um anti-inflamatório, e na evolução disso a gente começa a trabalhar a extensão do tronco. Isso vai fazer com que a gente volte a ter uma hidratação do disco, e aí a gente vai tentando curar esse problema. É bem verdade que nos casos mais graves de hérnia, a gente pode ter até perda de força, e aí pode discutir o caso de uma cirurgia, isso nos casos mais graves. Tá? Então, a fisioterapia tem um papel fundamental nesse problema, fortalecimento da tua musculatura paravertebral em extensão. Quem tem hérnia não pode trabalhar em flexão. Muito tempo sentado, a gente tem uma grande compressão do disco, nós temos que tirar essa compressão desse disco, temos que tirar o impacto. Então, deitado é uma posição melhor e em pé ainda é uma posição melhor do que sentado, tá? Para quem tem hérnia de disco. Então isso foi o que a gente pode estar dizendo de um tratamento em 3 fases, tá? Então, para finalizar, recapitulando, hereditariedade, a obesidade, depois dos 40 anos a gente tem uma desidratação do disco, tá? E quem trabalha muito tempo com carga, principalmente em flexão associado à rotação, muito mais os homens que têm trabalho pesado em obras,
é muito comum ver eles com hernia de disco depois dos 45, 50 anos. Então a hernia de disco é um problema sério que precisa ser tratado, mas que precisa ter a prevenção. Dá para evitar esse problema, certo, pessoal? No próximo vídeo a gente vai continuar falando sobre outros problemas de coluna. Estamos aí para qualquer dúvida. Se você que gostou do nosso vídeo no canal do YouTube, se inscreva ou dá aquele joinha básico e a gente vai divulgando esse canal, tá bom? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.